Boa tarde, senhores conselheiros, Lucas Fur, Ricardo Giuliani, Alexandre Porce, que nos acompanha de forma online, o Boa senhor tarde. diretor-geral, Carlos Alvim, os demais diretores, assessores, servidores que acompanham aqui na casa e quem nos acompanha online também. Estamos dando início aqui à sessão número 20 de 2025 do Conselho Superior da AGERGS e temos aqui, seguindo o nosso roteiro da reunião, primeiro item, aprovação das atas. Ata número 16 de 2025. Senhores conselheiros, eu vou ser sincero aqui, eu não tive tempo, não consegui ler essa ata, então eu proponho que a gente passe a apreciação desta ata para a próxima semana. Estão de acordo? De acordo. De acordo. Ok. Passamos então para o item 2 da pauta, que são as matérias. Item 2.1, análise do processo 1326-3900-241, que trata de pedido de indenização de danos sofridos pelo usuário Fagner Luiz Goulart na rodovia RSC 287. Conselho relator sou eu, Marcelo Spilk, e o conselho revisor, Alexandre Alves Porce. Passo então para a leitura do relatório. Trata o presente processo sobre pedido de indenização por danos causados em rodovia sob concessão da empresa Rota de Santa Maria S.A. O expediente teve início na ouvidoria da GERGS, a partir de requerimento apresentado por Fagner Luiz Goulart, para revisão da decisão da concessionária relativa à reparação de danos causados a veículo na rodovia RSC 287. O usuário relata ter sido surpreendido por um grande buraco na pista de rolamento no quilômetro 96. Indica que, devido à baixa luminosidade no trecho, a ausência de sinalização de segurança aos motoristas e ao tráfego, não foi possível desviar do buraco, que ocasionou forte impacto, danificando as rodas dianteira e traseira do veículo. Apresentou também fotos e vídeos sobre os danos causados. Inicialmente, o requerente registrou a reclamação pelo canal de ouvidoria da Rota de Santa Maria. Após a solicitação de preenchimento de formulário de ressarcimento e a apresentação de 3 orçamentos para conserto dos danos, sendo de menor valor de R$ 280, a concessionária indeferiu o pedido. Por solicitação do diretor-geral, a Diretoria de Qualidade dos Serviços da GERGS manifestou-se mediante o memorando 357/2024-DQ, sugerindo o deferimento do pedido. Informa que, abre aspas, no pedido de reexame, verificou-se o não atendimento dos itens 4 e 5, 4 e 7, referentes ao artigo 10 da Resolução Normativa 33/2016, uma vez que não foi instruído com prova da utilização do serviço, que poderia ser o recibo do pedágio ou o registro de pagamento TAG, bem como fotos ou outros indicativos do local do acidente. Na programação semanal de obras e serviços, não foram localizadas intervenções na rodovia no trecho em questão na semana do evento relatado pelo usuário. O relato do requerente é coerente com os danos sofridos, isto é, não se verificou indícios de incompatibilidade entre os fatos relatados e os danos. Não localizamos outros documentos que comprovem a má situação da rodovia na data em questão. Frisa-se que as obrigações contratuais da empresa foram suspensas nesse período em função dos alagamentos que afetaram drasticamente a infraestrutura da rodovia. Por outro lado, verificou-se falha da empresa ao desrespeitar o artigo 9º da Resolução Normativa 33/2016, uma vez que, conforme anexo, não informou sobre a possibilidade de pedido de reexame à GERGS, bem como não justificou ao usuário o motivo do indeferimento. Nesse sentido, presumindo a boa-fé do requerente e considerando as falhas no atendimento da concessionária, essa diretoria, em caráter puramente opinativo, sugere o deferimento do pedido. Fecha aspas. Por sua vez, a Diretoria de Assuntos Jurídicos apresentou sua análise na informação DJ 187/2024, da qual destacamos os seguintes trechos. Abre aspas. O usuário trouxe aos autos do expediente apenas os seguintes documentos. A informação de ocorrência de dano ao veículo à concessionária, em 24/6/2024. B, os 3 orçamentos para fins de reparação do dano. Neste caso, o expediente poderia ser instruído, por exemplo, com mais os seguintes elementos de prova.
A. CNH do condutor, que o demandante tem habilitação para dirigir. B. O CRLV do veículo danificado, que o demandante é proprietário do veículo. C. O comprovante de pagamento de pedágio na data do suposto evento danoso em 23 de 6 de 2024, ou a justificativa de sua ausência. D. Fotos do local do dano, especialmente do buraco na faixa de rodagem. E. Registro de ocorrência decorrente do acionamento da Polícia Rodoviária Federal, a qual, deslocando-se até o local da ocorrência, poderia ter narrado os fatos e demonstrado que o acidente ocorreu na rodovia administrada pela concessionária ré. E F. Relato testemunhal de terceiros. De fato, a ausência de maiores evidências, seja através de um registro de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e ou de fotos do local do evento danoso, prejudica a análise do pedido do requerente por parte da concessionária. E conclui, pelo exposto, pondera que não restou demonstrado o nexo causal, impondo-se a improcedência do pedido do requerente em razão da ausência de elementos de prova acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela concessionária de serviço público. Além disso, ressalta-se que a concessionária tem o dever de cumprir as determinações da Resolução Normativa 33/2016 da GERGS, como bem abordado pelo Memorando 357/2024-DQ, e também de fundamentar e motivar as suas decisões, e não apenas apresentar excerto genérico, sob pena de nulidade. Fecha aspas. O diretor-geral, diante do exposto, decidiu pela improcedência do pedido de reexame do requerente, considerando que 1. O usuário não apresentou seu pedido de reexame instruído com todos os documentos necessários, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução Normativa 33/2016, e 2. O usuário não demonstrou o nexo causal. Oficiadas as partes da decisão, o requerente apresentou o recurso anexando outros documentos listados na decisão da Diretoria-Geral como ausentes para a comprovação dos fatos. A Rota de Santa Maria apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, a ausência de competência legal da GERGS para avaliar pedidos de ressarcimento de usuários, os documentos trazidos pelo usuário à ouvidoria da concessionária, fotos aleatórias de um pneu, apólice de seguro e orçamento, por si só, já incorreriam no indeferimento do pedido indenizatório, eis que não fazem prova de que os danos supostamente sofridos tenham ocorrido na RSC 287. Ainda assim, a concessionária buscou evidenciar a inexistência de buracos no quilômetro 96 da rodovia. Para isso, uma das medidas tomadas foi verificar, através das câmeras do circuito fechado de televisão, instaladas no local como estava o pavimento, não identificando qualquer buraco ou deformidade. Restou evidenciada a falta de comprovação do nexo de causalidade essencial para a imputação de responsabilidade à concessionária e requer seja julgada improcedente a solicitação de indenização do usuário e a manutenção da decisão proferida. A Procuradoria Setorial da GERGS analisou o recurso e as contrarrazões recebidos, ratificando os fundamentos já exarados na informação DJ 187/2024. Quanto ao pedido de nova instrução probatória pelo requerente em fase recursal, abre aspas, não foi apresentada justificativa plausível que evidenciasse a impossibilidade da produção da prova em momento anterior ou a relevância da produção da prova somente ser realizada neste momento, devendo, portanto, prevalecer a preclusão. Fecha aspas. Acrescenta que, abre aspas, portanto, conclui-se que não há justificativa plausível para, neste momento, fazer a oitiva das testemunhas indicadas. Além disso, as provas acostadas aos autos, ainda que consideradas as apresentadas em grau de recurso, não são suficientes para demonstração do nexo de causalidade. E conclui, pelo exposto, não restou demonstrado o nexo causal, impondo-se o não provimento do pedido do requerente em razão da ausência de elementos de prova acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela concessionária de serviço público. Fecha aspas. Por fim, o diretor-geral manteve a decisão tomada, encaminhando o recurso à consideração do Conselho Superior nos termos do artigo 20 da Resolução Normativa 33/2016. O conselheiro relator solicitou à concessionária o envio de imagens do pavimento do quilômetro 96 da rodovia RSC 287 em período de tempo após o evento alegado pelo usuário. Em resposta,
A Rota de Santa Maria esclareceu que o anexo 2 do contrato de concessão estabelece que, excetuando as hipóteses de serem registrados incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos, deverá armazenar as imagens que denotem a normalidade das operações de tráfego por um período mínimo de 10 dias, podendo a partir de então descartá-las. Não havendo imagens, além daquelas disponibilizadas anteriormente através do ofício 001-2025-PC, todavia, disponibilizou vídeos do trecho no quilômetro 96 da rodovia, local do alegado acidente pelo usuário, durante o horário noturno do dia 23 de 6 de 2024. Com efeito, os vídeos disponibilizados não indicam a existência de buracos naquele trecho. Em 23 de maio de 2025, a concessionária encaminhou memoriais referentes ao processo em epígrafe, direcionados aos conselheiros da agência, reforçando as razões apresentadas para a manutenção da decisão da diretoria-geral. É o relatório. Bem, pelas informações recebidas aqui da assessoria, nós não temos inscrições para manifestações orais, então dou sequência, lendo, a partir deste momento, a fundamentação. A Lei Estadual 14.875 de 2016 autorizou o Poder Executivo a conceder serviços de exploração das rodovias e infraestrutura de transportes terrestres, estabelecendo o marco regulatório das concessões rodoviárias no Estado do Rio Grande do Sul. O Decreto 53.490 de 2017 regulamentou a lei e estabeleceu que cabe à AGERGS a regulação das concessões. Artigo 75. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, exercerá a regulação das concessões de que trata este decreto, competindo-lhe, observada a competência do poder concedente, 1. Fiscalizar, conjuntamente com o poder concedente, a concessão quanto aos aspectos regulatórios. E destaco o item 8º, o item 8, processar reclamações e demais pedidos relativos a ocorrências na concessão. Ainda, 11. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. E 12. Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou decorrentes dos serviços concedidos. A matéria em exame trata da responsabilidade objetiva da concessionária prestadora dos serviços públicos a ela delegados. Expõe o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos danos nos casos de dolo ou culpa. Conforme esclarece a Diretoria de Assuntos Jurídicos, a responsabilidade civil objetiva caracteriza-se com a demonstração de três requisitos: conduta, seja pela ação ou omissão, dano e nexo de causalidade. A teoria da responsabilidade objetiva estabelece o dever do concessionário de serviço público de responder por danos decorrentes do serviço por ele executado, com base no disposto do parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição Federal, artigo 14 caput do Código de Defesa do Consumidor e orientação majoritária da jurisprudência. Assim, a responsabilização objetiva imputada à concessionária por eventuais falhas na prestação da atividade não significa concluir que responderá por quaisquer danos imputados pelo usuário, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a situação fática e o dano causado. Traz a informação DJ 187/2024 ensinamentos de julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para aferir a presença desses requisitos em casos de danos em rodovias concedidas em virtude de buraco na faixa de rodagem. Abre aspas. A propósito do nexo causal, indispensável para a configuração da responsabilização objetiva, Felipe Braga Neto destaca que, na omissão estatal, a responsabilidade independe do elemento culpa, basta o nexo causal. Ainda que o Estado prove que não houve, de modo algum, culpa, digamos que o buraco na pista apareceu no dia anterior, impossibilitando qualquer previsão de obra, ainda assim persistirá a responsabilidade estatal, para cuja ocorrência basta o dano aliado ao nexo causal, sendo irrelevante, mesmo nos casos de omissão estatal, a culpa. E complementa: caso, nos termos acima delineados, o Estado não tenha se desincumbido com eficiência e proporcionalidade do seu papel de garantidor de direitos fundamentais, a responsabilidade estatal se impõe, se configurando o dano.
Subjacente a toda a discussão estão os deveres de proteção que cabem ao Estado, fecundamente estudados na doutrina alemã iniciada por Canaris. Só quem tinha o dever de ação é que pode ser responsabilizado por não ter agido. É preciso, em outras palavras, que identifiquemos o dever de ação, nas hipóteses de responsabilidade objetiva por omissão. O que se percebe atualmente é que esse dever de ação não necessita de previsão legal específica, decorre da Constituição e recebe influência daquilo que, em cada tempo histórico, podemos legitimamente esperar da ação estatal. Neste contexto, embora seja a responsabilidade da parte réa a conservação da via em que supostamente ocorreu o evento danoso, é encargo probatório da parte autora comprovar de forma segura o nexo causal entre o sinistro, suposta danificação de 2 pneus, e o buraco na pista, artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Em caso, a parte autora trouxe fotografias que retratam a existência do buraco na pista. Ainda que as fotografias não esclareçam a data e o local onde foram obtidas, o depoimento da testemunha ouvida em juízo confirma quando e onde ocorreu o sinistro, detalhando como tudo ocorreu no evento 39, ata 1. Fecha aspas. A Resolução Normativa 3316 disciplina os procedimentos aplicáveis aos danos materiais que decorram diretamente da prestação dos serviços públicos delegados regulados pela GERGS, os quais foram devidamente observados no presente expediente. Conforme relatado, após a decisão de indeferimento do pedido pela Diretoria-Geral, as partes foram intimadas e foi oportunizada a interposição de recurso. E resignado com a decisão administrativa, o usuário fez a sua manifestação acostando mais alguns documentos: Carteira Nacional de Habilitação, certificado de registro e licenciamento de veículo e comprovante da passagem no pedágio em 23 de 6 de 2024, às 19 horas e 17 minutos, o qual demonstra a efetiva utilização do serviço público. O dano havia sido demonstrado por ocasião da apresentação do pedido inaugural, tendo sido juntadas imagens da roda danificada e de 3 orçamentos para reparo com os dados do veículo e do usuário. Referiu e nominou ainda outras 2 testemunhas que teriam trafegado pelo local no mesmo dia e que poderiam confirmar a existência do buraco na via. A concessionária, por sua vez, apresentou contrarrazões contestando a solicitação e apresentando fotos das câmeras do circuito fechado de televisão do dia 23 de 6 de 2024, às 10 horas e 5 minutos, que não identificam qualquer buraco ou deformidade no quilômetro 96 da rodovia. Quanto às alegações trazidas, é necessário registrar que não deve proceder à manifestação da concessionária quanto à ausência de competência legal para a GERGS avaliar pedidos de ressarcimento de usuários. Conforme destacado na informação DJ 187/2024, abre aspas, a concessionária tem o dever de cumprir as determinações da Resolução Normativa 33/2016 da GERGS, como bem abordado pelo Memorando 357/2024-DQ, e também de fundamentar e motivar as suas decisões, e não apenas apresentar excerto genérico, sob pena de nulidade. Fecha aspas. Ademais, a legislação define a atuação das agências reguladoras quanto a normatizar e tomar decisões sobre o serviço de rodovias, bem como zelar pelos direitos dos consumidores, se não vejamos. Abre aspas, Lei 16.266, de 27 de dezembro de 2024. Artigo 2º, compete à GERGS a regulação dos serviços públicos delegados de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a regulação dos serviços públicos de titularidade da União e dos municípios delegados à agência por instrumento convenial ou contratual nas seguintes áreas: 1. Saneamento. 2. Energia elétrica. 3. Rodovias. 4. Transporte rodoviário de passageiros. 5. Estações e agências rodoviárias. 6. Transporte hidroviário e respectivos terminais de passageiros. 7. Gás canalizado. 8. Aeroportos. 9. Irrigação. 10. Iluminação pública. E 11. Transporte ferroviário. Parágrafo 1º. No âmbito de sua atuação, cabe à GERGS a regulação de concessão comum, permissão e autorização, bem como a regulação das modalidades de parceria público-privada, observando as políticas públicas para cada setor regulado. Parágrafo 2º. A GERGS exercerá competência normativa, decisória, fiscalizadora, sancionadora e consultiva, respeitadas as competências constitucionalmente reservadas a outros órgãos de Estado, devendo observar, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, isonomia no tratamento de delegatários e de usuários, moralidade, imparcialidade, motivação das decisões administrativas, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e transparência. No artigo 7º,
A AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. Inciso 9, atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários e dos demais agentes afetados pelos serviços públicos delegados sob seu controle, recebendo petições, representações, reclamações e promovendo as devidas apurações. Parágrafo 1º. No exercício de suas atribuições e em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, incumbe à AGERGS zelar pelo cumprimento da legislação de defesa do consumidor, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor regulado. Fecha aspas. Importa referir ainda que os recursos juntados aos autos foram todos apresentados de forma tempestiva. Conforme já referido, a concessionária apresentou imagens de câmera de circuito de TV, de trechos compatíveis com a localidade em que for alegada a existência de cavidade na superfície da via, não sendo possível identificar o defeito alegado. Embora os elementos sejam sugestivos quanto à ausência do defeito alegado pelo usuário, cumpre observar que o horário de captura das imagens disponibilizadas ocorrera apenas 9 horas antes do horário em que teria ocorrido o evento, não se constituindo, portanto, em prova cabal. A juntada de vídeos em período compatível com o horário alegado pelo usuário que teria ocorrido o evento não permite identificar buracos no pavimento. Em relação às testemunhas indicadas pelo requerente, me reporto a informação PSE 28/2025, a qual acolho, e conclui que não há justificativa plausível para, no grau de recurso, realizar as oitivas das testemunhas, tendo ocorrido a sua preclusão, já que as mesmas não foram apresentadas no pedido inaugural. Conforme concluiu a informação PSE 28/2025, entendimento este corroborado pela decisão DG 0483812, que manteve a decisão DG 0463408, aos quais alinho a minha posição, mesmo com os elementos apresentados em grau de recurso pelo requerente, a ausência de elementos de prova acerca da falha na prestação do serviço para validar a alegação, não restando demonstrado o nexo causal. Uma vez que não fora comprovada a relação de causa e efeito entre o dano e a utilização do serviço público, não há obrigação da concessionária de indenizar conforme a pretensão do usuário. Sendo assim, encaminho o voto a seguir. 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Fagner Luiz Goulart, relativo à negativa de ressarcimento de danos a veículo pela concessionária Rota de Santa Maria S.A. E 2. Determinar a área técnica da AGERGS que verifique o cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução Normativa 33/2016, em especial quanto às informações prestadas aos usuários nos casos de indeferimento aos pedidos de ressarcimento de danos. É como voto, senhores conselheiros. Bem, nesse momento, então, passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que se manifeste sobre a revisão. Obrigado, conselheiro Spilk. Meus cumprimentos a todos os participantes na sessão. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Porce. Abro aqui para, inicialmente, manifestações aqui, dúvidas, esclarecimentos sobre essa matéria. Aos conselheiros Lucas Ur e Ricardo Giuliani, que são os que estão presentes. Não, eu esqueci de referir no início da votação, só no início da sessão aqui, né, que eu estou substituindo a presidente, Luciana Luz de Carvalho, que está em férias. E também temos hoje a ausência justificada do conselheiro Algir Lorenzon, que está viajando e não conseguiu se conectar aqui para participar. Então, estamos hoje em 4 conselheiros aqui, né? Então,
como eu sou o relator, o conselheiro Porce é o revisor, então temos aqui o conselheiro Lucas e o conselheiro Giuliani para manifestações e debates aqui sobre a matéria. Presidente, eu vou fazer uma até para a gente consiga olhar para o futuro, ter coisas que nós precisamos realmente debater. Eu penso que a GERES realmente não tem competência para examinação. O suporte legal que é definido, Vossa Senhoria referiu no seu relatório, eles dizem respeito à matéria regulatória propriamente dita, mas não no tema da solução de litígio. A responsabilidade objetiva, antes de qualquer requisito legal, antes de nexo causal, por exemplo, ela pressupõe a existência do ato ilícito, o que permite startar o procedimento de busca de responsabilidade objetiva para que se chegue na definição de se há ou não um nexo causal, é que o fato que sustenta a pretensão deve ser ilícito. E este é o regramento que o Código Civil brasileiro estabelece. Uma vez ilícito o ato, estamos autorizados a perquirir o nexo de causalidade, sem a aferição da responsabilidade subjetiva do agente. É isto que diz o artigo constitucional que imputa ao Estado o dever de reparar a partir de sua responsabilidade objetiva, direta ou indireta, por intermédio de terceiros. É a presença do ato ilícito cometido diretamente pelo Estado ou por um delegado seu. A partir daí, sim, eu estou autorizado a buscar a aferição do nexo causal. Se o resultado pretendido tem como decorrência lógica, como corolário lógico, o ato ilícito antecedente. Nós, como uma agência regulatora, nós não temos nem a capacidade de fazer esta investigação do ponto de vista do litígio específico deduzido aqui nos autos. Estou falando do ponto de vista regulatório ou de aferição de responsabilidade daquele prestador de serviço. Mas quando se estabelece o litígio, necessariamente eu preciso gerar um ambiente de contraditório que assegure a mínima capacidade daquele que deduz a pretensão em obtê-la com algum sucesso. Se nós formos, por exemplo, para ver lá na minha terra, a Grande Quaraí, né? Quase centro do mundo, uns dizem que é Alegrete, eu acho que é Quaraí. Né? Cachorro, né, que come ovelha não tem saída, é viciado. Né? Outros dizem já que ovelha não é para mato, e não é para mato mesmo. Porque quando a gente vai ler a resolução específica que trata desse assunto, nós temos essa convicção, a ovelha não é para mato mesmo. Olha só, na AGERGS existe uma resolução, que é a resolução 33 de 2016. O primeiro desafio é encontrá-la no nosso site, mas encontrei, com a ajuda dos valorosos servidores da casa. Lá pelas tantas, no artigo 12, diz: recebido o pedido de reexame, o diretor-geral encaminhará o processo inicialmente às diretorias técnicas da AGERGS para que se manifestem sobre a matéria no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º, blá, blá, blá. Parágrafo 2º. Os interessados poderão requerer diligências e a produção de provas até a decisão, observado o artigo 2º, parágrafo 1º dessa resolução, cabendo à AGERGS deferi-las, desde que não sejam ilícitas, impertinentes e tal. Acabamos de dizer que a parte não pôde produzir documentos para produzir para sustentar a sua alegação. Mas se está dito que eu posso sustentar até a decisão, a primeira pergunta é: até a decisão de quem? Do diretor-geral. Em que sede?
de reconsideração na sua primeira decisão, etc. e tal. Natural que seja assim, porque a aferição da responsabilidade objetiva é das questões mais complexas que existem no mundo do direito. Exatamente por esses dois requisitos. A necessidade de se definir o ato ilícito e a decorrência do ato ilícito, que é o dano causado diretamente por agente estatal ao administrado. Portanto, o dever está feito e, assim, não por capricho do direito, porque desta definição nascem os direitos de regresso. O direito de regresso nasce desta definição. Porque o Estado também pode ser vítima de determinados procedimentos que, mesmo tendo que ressarcir, tem para si o direito de buscar a responsabilidade de quem de fato causou o dano. Buenas, eu voto, não fosse isso, e pretendo usar muitas vezes a Lei Geral de Aplicação das Leis do Brasil, que precisa ser visitada. Nós precisamos visitar essa legislação. Sou pena de que a cada caso nós temos um tipo de abordagem. A nossa abordagem aqui é autorizada pela lei, então somente isso. E nós procuramos sempre fazer isso, presidente. Sempre. A gente tenta, sempre. Né? Assim, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a conflitos. Isso é o mandamento da lei federal. Está lá no artigo 30 da Lei Geral de Aplicação das Leis. Se eu for no artigo 20, nós vamos verificar que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Então, não adianta, para suportar uma decisão, penso assim, nós buscarmos um conceito jurídico daqueles mais complexos que o direito alberga, porque nós temos um usuário que, legitimamente, com uma expectativa já definida, recorreu à agência, sabe? Então, eu não sendo simpático, eu penso, conselheiro, e fiz essa fala um pouquinho mais longa, porque acho que daqui para frente nós, com as novas competências que a GERGS adquiriu com a nova legislação, nós vamos enfrentar casos bem, muito semelhantes a esse que está posto aqui agora, e que nós precisamos gerar um amadurecimento para que as decisões colegiadas nossas, de fato, produzam uma orientação para que o administrado, o regulado, o delegatário, ele tenha ciência das decisões que nós, como órgão regulador, podemos e vamos tomar, sim. Mas, concluindo, este é o típico caso onde uma agência reguladora se arvora na condição de juiz, e nós não somos juízes. Nós não temos capacidade, nem técnica e nem legal, para fazer a instrução de um processo que envolve um verdadeiro litígio, que não é de ordem regulatória. Ele é de ordem civil, e nesse aspecto deve ser resolvido entre as partes. Então, senhor presidente, com todas as vezes eu discordo nesse aspecto, por não conhecer do pedido. Uma vez conhecido, sendo eu vencido no voto, acompanho Vossa Excelência pela improcedência do recurso. Obrigado. Presidente, acompanho o voto de Vossa Excelência também na integralidade. Obrigado, conselheiros. Não sei se o conselheiro Porres quer fazer alguma manifestação. Eu vou rapidamente aqui falar sobre a manifestação do conselheiro Giuliani. Acho interessante a discussão trazida. Acho que sim, precisamos amadurecer sobre esse debate. Claro que o meu voto, eu sou engenheiro civil, né? Não sou advogado como o senhor de formação e não tenho esse conhecimento jurídico, apesar de ter bastante tempo de serviço público, e a gente vai aprendendo sobre direito administrativo e na iniciativa privada também sobre direito civil, direito comercial e etc., mas não como
estudioso no tema, um especialista como o senhor. Mas claro que aqui o voto foi fundamentado de acordo com a parte da manifestação feita pela nossa diretoria jurídica, que existiu até a promulgação da lei no final de 2024, e parte já sobre a Procuradoria Setorial, que foi instalada a partir da promulgação da nova lei da GERGS. Então, claro que eu, como engenheiro, dificilmente vou contestar os argumentos jurídicos trazidos aqui pelo nosso jurídico da casa, né? E, então, o meu voto foi no sentido, e provavelmente o do conselheiro Porce, que também tem a formação em economia, segue mais ou menos a mesma linha, né, Da mesma forma, conselheiro Spilker, né? Da mesma forma, não sendo especialista na área do direito, né? Obviamente que a gente se subsidia, né, das nossas informações ali da Procuradoria Setorial ou da nossa anterior diretoria jurídica, né? Mas também, da mesma forma, eu entendo que, né, o conselheiro Ricardo Juliano tem trazido diversos apontamentos, né, que são relevantes aí para que a gente aprimore todo o nosso processo, né? Seja aí no âmbito da nova legislação e da necessidade que a gente vai ter de revisar nosso regimento interno e também das nossas resoluções para adequação, né? Então, feita essa observação, né, da mesma forma, mantenho o acompanhamento do voto proferido pelo conselheiro Spilker. Certo. Bom, então temos aqui, eu acho que talvez temos que fazer um ajuste na nossa resolução decisória, né, para constar que temos um voto pelo não conhecimento, mas em relação ao mérito, acompanha o voto do relator. Então, só peço então a nossa assessoria que faça esse ajuste para que a gente possa depois assinar a resolução decisória. Passamos então para o item 3 da pauta, deliberações em procedimento simplificado, item 3.1, autorização para início do projeto piloto apresentado pela Corsan para aplicação da tarifa de disponibilidade no custeio e execução da adequação das instalações intradomiciliares dos usuários enquadrados na categoria residencial social. Processo 579-3900-2516. Antes de passar a palavra aqui para o diretor-geral, só gostaria de registrar aqui a presença de 3 representantes da Corsan, né, o Vinícius Jorge, Diego Rodrigues e o Juliano Nugget Silva. É isso, então bem-vindos aqui à nossa sessão, é um prazer recebê-los aqui. Então, diretor-geral, por favor, se puder fazer eu acho que não precisa ler o encaminhamento completo, mas fazer uma arrazoada, uma explicação do que trata o assunto para a gente poder deliberar. Obrigado. Boa tarde, conselheiro presidente. Boa tarde, conselheiros presentes e de forma online. O processo iniciou, então, com uma solicitação da Corsan para a revisão dos valores das ligações intradomiciliares. Com relação a isso, essa solicitação, houve duas reuniões com o Ministério Público, né, a GERGS, Corsan, para delimitar essa revisão dos valores, pela demanda que os valores não são condizentes com o custo efetivo para a efetiva ligação pela Corsan. Diante disso, então, na última reunião com o Ministério Público, foi apresentada, então, uma amostra de 87 imóveis dos municípios de Viamão, Alvorada, Esteio e Canoas, sendo que desses 87 imóveis, 16 tinham orçamentos viáveis, né? E esses 16 orçamentos viáveis, ele então deu uma média de custo de instalação de R$ 4.367,88. A área técnica, então, sugere a viabilidade do início desse plano, né, desse projeto piloto, para se levantar esses valores dessas 16 instalações, né, e que o novo valor, então, seja fixado a partir dessa amostra, que aí o novo valor, que hoje é de 1.100, só um minutinho que tem uns centavos aqui, 1.163,77, a partir, então, dessa amostra de 16 ligações, se consiga chegar no novo montante. Então, a recomendação é recomendar ao Conselho Superior a autorização da execução do projeto piloto apresentado pela Corsan, restrito às economias já vistoriadas e identificadas como tecnicamente viáveis nos municípios de Viamão, Alvorada, Canoas e Esteio.
determinar que a diretoria de saneamento e irrigação realize acompanhamento integral da execução desse projeto e que determine que a Corsã elabore o relatório técnico conclusivo no prazo máximo de 90 dias, contendo dados objetivos sobre custos, efetividade, número de ligações implementadas, dificuldades operacionais e eventuais recomendações. Essa é a recomendação, conselheiro presidente. Obrigado, diretor Carlos. Antes de nós passarmos aqui para a votação em relação a essa deliberação, questiono aos conselheiros se tem alguma observação, algum comentário, algum pedido de esclarecimento. Tem um comentário. Se eu não tiver um comentário, eu não vou me reconhecer como sendo eu mesmo. Eu acho que essa matéria é das mais relevantes que nós temos, pelo menos de que desde o tempo que cheguei aqui, não faz muito, mas a mim ela representa das mais relevantes. Porque é daquelas matérias que diz respeito à população mais carente do nosso Estado. E mais do que isso, trata-se de uma política pública que é a capaz de nós criarmos uma condição de elevação do nosso IDH do Estado, né? Que é o acesso das residências e tal ao sistema, vamos botar assim, universal de saneamento básico. Vai dar água, esgoto e tal, e no caso específico. Algumas coisas me incomodam às vezes, sabe? E acho que esse espaço é importante para poder dizer as coisas que também nos incomodam, né? Às vezes a gente vê a dificuldade da companhia de saneamento em acessar certas residências, seja por deficiências de informação, seja por incapacidade do Estado de dizer o que está fazendo, seja por um temor de acréscimo de custos e despesas e etc. e tal, mas sempre baseados numa postura e numa visão muito individual do tema. Quando nós tratamos de saneamento, nós tratamos de um interesse geral da sociedade. E assim deve ser tratado. Muito fácil, às vezes, determinados órgãos públicos cobrar imposição deste ou daquele, da agência reguladora, da companhia de saneamento, do padre, do bispo, de quem quer que seja, reduzindo a sua responsabilidade à assinatura de um ofício, de uma recomendação, de um eu acho, quando ali nós estamos tratando do interesse de toda a sociedade. Diríamos naquele mundo mais do juridiquês, os tais interesses difusos, que tem titular constitucional para fazer a sua defesa, e este titular tem nome, chama-se Ministério Público. Nós temos dificuldades, às vezes, de dizer que o Ministério Público também tem responsabilidades. E o Ministério Público também tem responsabilidades por uma razão muito simples. É uma entidade gigantesca, indispensável na construção do Estado. Não só o Estado jurídico, mas o Estado de bem-estar social. O Estado que assegura a tutela dos direitos que nós, juristas, chamamos de difusos. É aquele direito que está em todo lugar, e que por estar em todo lugar e ao mesmo tempo em lugar algum, tem um único titular na sua defesa, chamado Ministério Público. Os direitos coletivos, eles têm as associações, os sindicatos, porque são definíveis os titulares desta gama de direitos. Já os difusos, a saúde, o saneamento, a capacidade de ter qualidade de vida, esses são direitos que se consolidam na caminhada. E, portanto, o Estado deu a tutela desses direitos ao Ministério Público. Portanto, quero dizer, não como retórica de advogado, sabe, conselheiro Espio, eu, hoje em dia, digo assim, sigam os economistas, sigam os engenheiros, os advogados estão em extinção, né? O pensamento cartesiano, nos dias de hoje, faz muita falta, né? Muita falta. A mínima lógica formal, né? Aquela lógica que constrói o pensamento do engenheiro, né? Tenho dificuldades em certas coisas, em certas ciências, mas não tenho dificuldade em dizer
que quando se constrói um plano piloto desses, algumas regras deveriam vir da concessionária já com a seguinte orientação: qual é o meu primeiro ponto de incursão? Como é que eu defino isso? Na minha opinião, identificando o menor IDH, o menor índice de desenvolvimento humano presente neste universo de ação que eu estou propondo. No caso concreto ali é Alvorada. Então, quero dizer o seguinte, acho que a gente está dando um passo importante. Penso que o acompanhamento da Gergs nesses 90 dias, né, para e passo, vai poder identificar o custo desse negócio. Né? Nós sabemos que na concessionária, evidentemente, o tema de custos é rigorosamente relevante, mas também sabemos que na aplicação dos dinheiros públicos, às vezes a gente chamar o promotor, né, mostrar as nossas dificuldades, né, e perceber que no mundo do populismo, seja ele qual for, inclusive o regulatório, nós não temos futuro. Portanto, determinadas medidas que sejam antipáticas, talvez a gente tenha que tomar, porque a gente sabe que elas vêm para o bem. E quando eu falo de saneamento, eu falo de meio ambiente, eu falo dos nossos cotidianos, que sabemos todos, né, para onde estamos indo. Então, acho que a GERGS dá um passo bem importante, né, na permissão inicial para que esse estoque de capitais que existem possam efetivamente ser destinados à aplicação em matéria assim, de altíssima relevância social e cidadã. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Mais algum outro conselheiro quer fazer uma manifestação? Conselheiro Lucas, conselheiro Porce. Eu gostaria, presidente, apenas... Bom, é uma proposta de projeto piloto, né, para ser aplicado no âmbito do sistema Corsan, mas acho que é importante ter no radar também que nós temos a BRK, né, outra companhia de saneamento que a agência regula, né. Acredito que eventualmente, né, pode haver aí algum rebatimento também, né, em relação à precificação, né, desses custos no âmbito daquela concessionária. Não sei se o diretor geral Carlos teria algum comentário que poderia fazer, né, mas de qualquer forma, né, realmente, assim, muitas vezes esses custos que são definidos, né, há muito tempo, né, nós temos uma alteração de preço, né, que vai acontecendo por diversos fatores aí ao longo do tempo e natural, né, que a gente faça, né, uma reavaliação, né, dentro de parâmetros mais realistas, né, ainda mais em uma matéria que é de demasiada importância, né, para o bem-estar da população mais vulnerável do estado do Rio Grande do Sul. Só em atenção, conselheiro Porce, eu levanto esses dados e eu na próxima sessão, ou administrativamente, eu apresento aos senhores. Certo. Obrigado, diretor. Obrigado também, conselheiro Porce, pela manifestação. Realmente sem dúvida, é um processo relevante que nós estamos passando aqui. Acho que é importante darmos atenção. Aí, como engenheiro, aí sim eu posso opinar aqui, né, que é extremamente difícil apurar um valor que sirva para todas as economias, porque cada economia vai ter as suas peculiaridades, né? Vai ter que quebrar piso, aí que tipo de piso, que tipo de solo se tem, distância que tem que entrar em cada uma das economias, ou seja, tem uma série de fatores que vão realmente fazer com que esses custos variem. Provavelmente não vai ter uma residência que vai ter o mesmo custo que a outra, mas nós vamos tentar chegar numa média, acho que é o que a Corsan vai buscar, chegar numa média que numa amostra possa ser projetada para o universo total, e aí a gente tenha um custo, digamos assim, justo, né, que a concessionária se remunere e sem também causar prejuízos aí, né, a quem está pagando, que na verdade são os usuários, né, que a gente está tratando de um subsídio cruzado aí de disponibilidade para tarifa social, né. Mas, enfim, eu acho que a gente pode então passar para a deliberação. Então, eu já voto aqui
por acompanhar, né, a proposta aqui do nosso diretor-geral, Carlos, e aprovando, então, o seu encaminhamento para que a gente autorize a Corsã a iniciar esse projeto piloto. Pela ordem aqui, então, eu passo para o conselheiro Porce para que se manifeste como vota. De acordo com a proposta. Conselheiro Lucas. Também de acordo com a proposta, presidente. Conselheiro Giuliani. De acordo, presidente. Perfeito. Então, nesse caso aqui, tivemos uma aprovação por unanimidade da deliberação apresentada aqui pelo nosso diretor-geral. Passamos, então, para o próximo item da pauta, que são o item 4, comunicações. Então, primeiro, a diretoria-geral, item 4.1, a diretoria-geral informa a emissão do registro de comercializador de gás número 1 de 2025, DG, para a empresa Voquen Energia Limitada, processo número 1119-3900-233. Item 4.2. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo número 1491-3900-230, que trata de recurso da Corsã ao auto de infração número 2/2025. Conselheiro relator, Ricardo Giuliani Neto. Conselheiro revisor, Marcelo Spilk. Processo número 370-390-247, que trata de recurso da Corsã ao auto de infração número 7 de 2024. Conselheiro relator, Algir Lorenzon. Conselheiro revisor, Lucas Fur. Processo número 729-3900-245. Recurso da CE Distribuição ao auto de infração número 004-2024, Agergs SFT. Conselheiro relator Marcelo Spilk. Conselheiro relator Ricardo Giuliani. Processo número 449-3900-252, revisão extraordinária de tarifas da BRK Ambiental Uruguaiana relativa à franquia de consumo de água e esgotamento sanitário ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Conselheiro relator, Lucas Fur. Conselheiro revisor, Marcelo Spilk. Então foram esses 4 processos distribuídos aqui no Conselho Superior. Passamos, então, para o item número 5, convites. Bom, temos aqui alguns convites. Recebemos o convite do CREA-RS para a solenidade de abertura oficial do evento Engenharia 365 Dias de Construção do Rio Grande do Sul. O evento que ocorrerá no dia 29/5, das 13h30 às 14h30, então será a abertura. Então eu informo que, infelizmente, não vou conseguir participar representando a Agergs, porque eu tenho um outro compromisso no mesmo horário já previamente agendado, e deixo aqui aberto se tem algum dos conselheiros, diretor, alguém queira, possa e queira representar a agência na abertura desse evento. Então a gente pode combinar na sequência aqui. Temos ainda aqui mais para registrar, porque foi um evento que ocorreu hoje, no período da manhã. Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul debates talentos na engenharia em conjunto com a Rede de Mulheres na Engenharia. Foi hoje às 9 horas, das 9 ao meio-dia, na sede da Sociedade de Engenharia na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Infelizmente também, por ser até o dia da nossa sessão aqui, a gente tem que organizar, revisar votos e etc. Então, prejudicou um pouquinho, mas para registrar aqui, parabenizar aqui a Sociedade de Engenharia e a Rede de Mulheres na Engenharia pela realização do evento. Temos aqui um evento importante que vai ocorrer na próxima semana, que é a posse, a sessão solene da posse do excelentíssimo senhor promotor de justiça Alexandre Saltos, que vai ocorrer às 17 horas do dia 6 de junho, no auditório Mondercil Paulo de Moraes, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, terceiro andar, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui só um questionamento. Nós temos a nossa audiência pública em São José do Norte
no dia 5. É isso, né? Então, voltaremos no dia 6 pela manhã. Então, esse evento é às 17 horas, então confirmo a presença. Participarei representando a Gergs. Vou lá dar um abraço no meu amigo Alexandre Saltos. Então, de convites, era isso. Assuntos gerais seria o próximo item da pauta, item 6. Então, 6.1. Deliberar sobre a realização de audiência e consulta públicas referente ao processo número 152-3900-250, que trata da revisão tarifária da Sulgás. Proposta do conselheiro relator Lucas Pur, com as seguintes datas: consulta pública de 2 de junho a 23 de junho e audiência pública no dia 23 de junho, segunda-feira, na modalidade online. Não sei se o conselheiro Lucas quer fazer alguma explanação aqui sobre essas datas. Rapidamente, presidente, acho que considerando então a necessidade então de avançarmos, né, na revisão tarifária ordinária da Sulgás para 2025, então estou propondo aqui essas datas que eu penso que é um tempo já dando start aí agora no mês de junho. E no dia 23, então, segunda-feira online. Aqui não consta o horário, né? Mas sugiro às 14 horas, então, início da tarde. Consulto também Vossas Excelências. Penso que pode ser no início da tarde. E penso que esse é um processo, então, de extrema relevância que nós temos no atual momento aqui na Gergs para tratar. E penso que acho que vai ser a oportunidade de avançarmos nas minúcias e nos temas que existem dentro desse processo. Só isso, presidente. Só para esclarecer, esse é a revisão ordinária de 2025, é isso, Sim, né? Exato. Ok. Certo. Podemos aprovar, senhores conselheiros? Aprovado. Eu acho que tem que aprovar, presidente, que pese assim a minha gloriosa curiosidade de fazer uma presencial, sabe? Fiergs, Gás, como é que é o nome daquela outra associação? Tem a ABGAS e a tem a Abrace. a Abrace. Eu adoraria uma presencial, sabe? Porque, diferente do que eu fiz em São José do Norte, que ali a gente tem que ouvir o povo mesmo que entra ali, passa por tudo aquilo lá que Vossa Excelência vai acompanhar. No tema da Sulgás, não estamos tratando de fritar ovo na minha casa, né? Nós estamos tratando simplesmente do projeto de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul para os próximos 50 anos. É só isso que nós estamos tratando. Então, assim, ó, o que eu digo assim, ó, esse desejo, sim, ele não pode passar de um desejo. E sendo um desejo, ele não seria nada se não fosse declinado, né? E desejo existiria se não fosse declinado. Desejo meu posto para o mundo ver. Mas a racionalidade, ela pede que certos desejos, já dizia a música, né? O desejo não é tudo, mesmo que se queira voar nas costas de um beija-flor. Mas eu estou convencido, conselheiro Lucas, que se os players nesse processo não desenvolverem mecanismos de construção, né? A Gergs, ela tem um negócio que, na minha opinião, é meu sentimento. Nós não deliberamos sobre nada, não falamos sobre nada, falamos sobre muita coisa técnica para aprender e tal. Nós temos uma transição estabelecida a partir do voto de revisão do conselheiro Porce, que nos dá uma condição muito, muito interessante para conduzir essa revisão nova. Ela nos estabelece uma ancoragem bastante interessante, que nos permite certas superações, né? E nos permite avançar para desafios que precisamos enfrentar. Isso é uma verdade, né? Mas há uma verdade que precisa ser trazida para a mesa pelos players. Nós estamos falando simplesmente do processo de desenvolvimento industrial do Rio Grande do Sul, né? No próximo período, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um modal energético que é infinitamente menos agressivo, né?
Nós estamos falando de um Estado que tem demandas gigantescas, inclusive, por exemplo, usando o gás como matéria-prima para a produção de fertilizantes, coisas assim. Então é aquilo que eu digo, o meu desejo era sentar na mesa e dizer, e aí, meu, como é que é esse negócio? E esse contrato, como é que fica? De que maneira eu consigo preservar a concessão, preservando a competição? Porque nós estamos lidando com grandes players. Mas penso que a racionalidade sempre é uma excelente conselheira e as mediações que a mídia nos permite fazer nos cria uma certa condição também de sobrevivência e caminhada. Então vamos ficar assim, vamos fazer uma audiência pública por teleconferência, talvez a vida melhore, mas se quiserem vir conversar conosco, estamos aqui, né? Sim. Não, perfeito. É só comentar que nos últimos anos, né, têm sido feitas as audiências públicas deste contrato, né, do contrato de gás canalizado de forma online, com ampla participação, né, desses interessados. E não sei se a gente fizesse presencial, se viria, por exemplo, pessoal da Brasce, pessoal da SNI e outros mais aí de fora do estado, né? Então acho que da indústria química. Sim, exatamente. Então online o pessoal tem participado bastante, tem sido audiências bem disputadas, né? Boa participação. Mas então podemos considerar aprovada a proposição aqui do conselheiro relator, Lucas Fur. Então, consulta pública do dia 2 ao dia 23 de junho e audiência pública no dia 23 de junho, às 14 horas, na modalidade online. Pois bem, passamos então para o último item da pauta, que é o item 6.2, deliberar sobre a participação do conselheiro Marcelo Spilk e o título está demais conselheiros interessados, mas eu vou fazer um parênteses depois, na Conferência InfraSul GRI 2025, a ser realizada no dia 11 de junho, quarta-feira, das 8h30 às 18h30, na cidade de Curitiba. Bem, os eventos do GRI eu tenho participado já há um bom tempo, desde a época que eu trabalhei no governo do Estado, na Secretaria de Parcerias, na SEMA, inclusive, também. E são eventos realmente muito importantes desse grupo que se formou no Reino Unido, que busca juntar, né, o setor privado, governos, usuários e agências reguladoras e etc. Então, são eventos de um nível muito elevado de debate em termos de infraestrutura. E, inclusive, teve agora, recentemente, há 2 semanas, um Brasil Summit em Nova York. Eu recebi também convite, mas eu nem deliberei aqui porque era um dia só em Nova York, então ficaria caro e cansativo ir até Nova York por um dia só de evento, né? Então, e também coincidiu com aquele evento que nós participamos, né? O conselheiro Sim. Lucas e o conselheiro Algir foram comigo. Nós participamos na FESP, em São Paulo, que foi um evento realmente muito bacana sobre regulação, que foi no dia 16. O evento em Nova York era dia 15, então ficaria praticamente impossível a participação nos dois, acabamos optando pelo da FESP. E então recebemos esse convite, eu recebi o convite e eu questionei a organização do GRI se poderia estender o convite aos demais conselheiros. E existem algumas restrições, tal, e eles abriram a possibilidade de participação de mais um conselheiro. Então, informalmente, né, já fizemos algumas conversas aqui e o conselheiro Porce se manifestou interessado, né, em participar e, a princípio, facilita até por estar em Curitiba, então já está lá, fica muito mais simples, né, e menos custoso o processo. E aí eu questiono aqui aos demais conselheiros se nós podemos aprovar a minha participação e a do conselheiro Porce ou alguém... Não, de acordo. Também. Pode ser? Consideramos aprovado, conselheiro Porce? Da mesma forma, aprovo, né? Embora seja aí algo direto a mim e também ao conselheiro Spilk, mas de acordo. Tá bem. Então tá. Então estamos considerando aprovado aqui a nossa participação, a minha do conselheiro Porce do InfraSul GRI 2025. Pois bem, então encerramos a nossa pauta aqui. Agradeço a presença de todos. Declaro então encerrada a sessão do Conselho Superior 20 de 2025. Uma boa tarde, uma ótima semana a todos.